Senhores deputados, muito bom dia a todos. Pedi-vos que tomassem os vossos lugares. Não vou pedir para apertarem o cinto porque não estamos no avião, mas o procedimento é o mesmo. Portanto, vamos iniciar então a nossa audição da Associação Nacional de Freguesias, que hoje é representada pelo Sr. Presidente Jorge Veloso, Vice-Presidente Olga Freire e o Sr. Vice-Presidente também Jorge Amador, a quem agradeço desde já a presença. A grelha de tempos é conhecida, está fixada e, portanto, sem mais delongas, eu daria então a palavra à ANAFRE para a sua intervenção inicial de até 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero desejar-vos bom dia a todas e a todos. Sra. Presidente da Comissão de Poder Local, Ordenamento do Território e Ambiente, senhoras e senhores deputados, antes de mais queria agradecer a nossa presença hoje aqui para que possamos apresentar as nossas propostas sobre o Orçamento de Estado de 2024, na esperança de que essas mesmas propostas possam ser apreciadas e aprovadas na especialidade, de modo a que a autonomia e a capacidade de resposta das freguesias sirvam aos interesses das nossas populações. Fazendo uma apreciação global do Orçamento de Estado de 2024, elencamos a seguir o que entendemos ser mais importante. Realce que, no âmbito de montante de dotações, transferências e reforço orçamental, realce que, à face da proposta de alteração da Lei nº 73 de 2013, 2 de setembro, do artigo 190, verifica-se que, através da alteração número 10 do artigo 78 deste regime legal, a retenção prevista passa de 10% para 20% das transferências correntes, o que penalizará em muito as freguesias. Por outro lado, seria igualmente relevante uma previsão legal quanto à incessantemente reclamada criação de um diploma específico e simplificado de recrutamento de trabalhadores para as autarquias locais, que tornasse célere e menos oneroso o procedimento concursal de seleção, tendo em conta que a portaria em vigor regula, na sua essência, os procedimentos da Administração Central. Nesse sentido, sem prejuízo da manutenção de corrente norma para os trabalhadores afetos às competências transferidas, a ANAFRE propõe que seja criado para as freguesias um novo programa específico de integração dos trabalhadores precários ainda existentes. Entrando no ponto de finanças locais, iniciando o artigo 44, montantes da participação das autarquias locais nos impostos de Estado. O artigo 44 fixa em 349.421.122 euros o montante global da subvenção geral para as freguesias, ou seja, verifica-se um acréscimo de 56.214,43 euros, 413 euros, desculpem, em relação ao fixado na Lei do Orçamento de Estado de 2023, valor este que se afigura como manifestamente insuficiente face ao significativo aumento dos encargos a suportar e ao seu previsível agravamento no ano de 2024. Por outro lado, se comparado com o diferencial do valor da subvenção fixada na Lei do Orçamento de Estado de 2023, em relação à lei atribuída no Orçamento de Estado de 2022, verifica-se estar agora em causa um aumento muito inferior ao dos anos anteriores, sendo certo que os custos inerentes às despesas com a gestão dos recursos humanos e o exercício das competências conferidas por lei revela-se incomportável. Tem também um capítulo novo que tem a ver com o crescimento mínimo. Trata-se de um conceito novo na forma de cálculo de Fundo de Financiamento de Freguesias, assegurar um crescimento mínimo de 7,8% face ao valor total do ano anterior. A ANAFRE propôs a alteração para 3,5% sobre a receita dos impostos recolhidos pelo Estado, o que significaria 1% o aumento na referida percentagem no Fundo de Financiamento de Freguesias. Este será, quanto a nós, a participação justa e aconselhável para que as freguesias possam continuar a realizar o seu nobre trabalho de proximidade e em prol da qualidade de vida das populações, atendendo ainda aos custos anormais provocados pela inflação, aumentos salariais justos dos funcionários, aumento intercalar do subsídio de refeição, aumento dos combustíveis e matérias-primas, etc. Na distribuição do excedente, a linha A, que é uma nova linha, pretende que todas as freguesias tenham um aumento de 7,8% do Fundo de Financiamento de Freguesias global relativamente ao ano anterior. Neste aumento, fica incluído o possível aumento de 5% pela aplicação das regras do número 9 ao número 7 do artigo 38 da referida Lei 73 de 2013. A linha B, agora sim, o remanescente é distribuído em função da portaria 208-217 de 13 de junho, ou seja, 70% para as freguesias do interior, denominadas do interior, e 30% para as freguesias denominadas do litoral.
O valor global e parcial desta repartição é o remanescente do cálculo do Fundo de Financiamento de Freguesias e do cálculo do aumento de 7,8 para todas as freguesias. Resulta que o adicional apresenta valores muito dispares para as diversas freguesias, isto porque deixa de ter um critério generalizado e passa a ser calculado em função dos vários critérios, Fundo de Financiamento de Freguesias, crescimento de 7,8 e a remanescente por aplicação de 70, 30%. A ANAFRE não foi sequer consultada para esta alteração. A ANAFRE entende que deve ser reformulado o cálculo proposto, que, se levado à prática nos atuais moldes, resulta numa distribuição injusta do adicional. A ANAFRE entende ser preferível um crescimento de 1%, como disse, 2,5% para 3,5% sobre o total do ano anterior e o remanescente do adicional. No artigo 46, fixa em 30.679.214 o valor afeta a remuneração de eleitos juntas de freguesia, ou seja, um valor exatamente igual ao fixado na lei, no Orçamento de Estado de 2023, sem qualquer atualização face ao ano 2023, o que se afigura como inaceitável e contrário à atualização anual decorrente dos aumentos na administração pública. Sobre transferências para as freguesias de Lisboa, o artigo 47 fixa em 76.062.932 euros o montante global a transferir para as freguesias de Lisboa, registrando assim um aumento de 770 mil euros, aproximadamente, em relação ao ano 2023, valor esse assaz insuficiente para assegurar o exercício de todas as competências que àquelas se encontram conferidos. Nos termos do artigo 17, número 2, da Lei 56 de 2012, os valores atribuídos às freguesias de Lisboa devem ser atualizados anualmente de acordo com o valor da inflação do ano anterior, ou seja, deveriam ser atualizados para 2024 em 7,8%. No Fundo de Financiamento de Freguesias, no artigo 53, as transferências de recursos dos municípios para as freguesias comunicadas à DGAL, em conformidade com o previsto no artigo 6º do Decreto-Lei nº 57, são as que constam do anexo 2 à presente lei, ou seja, em 2024 prevê-se 1.692 freguesias contempladas, com valor de 150.621.587 euros. Em 2023, o que é proposto aqui neste quadro, a informação está errada, não são 1.485 freguesias, nem 133 milhões de euros, porque atualmente, o valor de setembro, 10 de outubro, desculpem, o número de freguesias são 1.587, correspondendo neste momento a um valor de 142.509.000 euros. Queríamos também falar sobre espaço cidadão, onde, uma vez mais, na proposta, no artigo 104, desconhece completamente e não encontramos qualquer menção, previsão de transferências para as freguesias na criação do espaço cidadão. Esta é uma competência nossa, através da Lei nº 50 de 2018, e não conseguimos encontrar no Orçamento de Estado nada que o afirme. O apoio financeiro às freguesias tem que ser materializado de modo a que possamos exercer uma competência que é nossa, através da Lei 50 de 2018, como afirmei. A ANAFRE propõe que a referida percentagem sobre os serviços prestados pelas freguesias no espaço cidadão possa alcançar os 50% do valor da operação, para assim minimizar os custos com pessoal, internet, etc. Vou passar à frente, porque o tempo começa a ser curto, e falar sobre a ADSE. Constata-se que a presente proposta de lei não levou em conta... Não, desculpa, passei aqui à frente, e não queria passar. Dizer-vos que, contudo, já não se entende e justamente se contesta que passem a ser as autarquias a suportar os custos dos exames clínicos a realizar pelos trabalhadores considerados necessários pela Junta Médica. Ou seja, para além de suportar todos os encargos remuneratórios dos trabalhadores durante a sua ausência ao trabalho com fundamento em faltas de doença, o que na maioria dos casos inviabiliza qualquer contratação para a substituição daqueles, a autarquia passará também a assumir o pagamento dos exames clínicos. Como notas finais, queria dizer-vos que o acesso das freguesias portuguesas aos fundos comunitários, através do apoio específico, é uma boa notícia. A ANAFRE propõe que o Orçamento de Estado inclua a oportunidade de as freguesias recorrerem ao crédito para fazer face à sua componente financeira, devendo o valor ser pago no decurso do mandato e não do ano civil a que respeita. A ANAFRE, sobre o Fundo de Financiamento de Freguesias, propõe o aumento de 2,5% para 3,5% sobre a receita dos impostos recolhidos pelo Estado no ano de 2022.
A observação do cumprimento da taxa de inflação anual para as freguesias do Concelho de Lisboa. Importa também reformar as percentagens pelos serviços prestados no espaço cidadão, propondo à ANAF uma taxa de 50% para as freguesias. A ANAF propõe também a isenção do IVA para a atividade desenvolvida pelas freguesias no âmbito do poder da autoridade. A ANAF propõe que a taxa de IMI urbano possa passar de 1%, que é neste momento, para 3% de recebimento diretamente da autoridade tributária. Urge proceder à alteração da remuneração dos autarcas de freguesia, desde a Assembleia de Freguesia até aos executivos, não esquecendo a diferenciação que tem que se observar para os eleitos de freguesias acima de 30 mil eleitores, que têm um vencimento que nem sequer se aproxima do vencimento de um vereador de um município que tem até 10 mil eleitores. Assim, apesar de algumas propostas que conhecemos com satisfação, por tudo o que indicamos, e também pelo facto de as nossas propostas apresentadas atempadamente não terem sido contempladas, entenda a ANAF, a Associação Nacional de Freguesias, que esta proposta de Orçamento de Estado, número 109/15 de segunda, não pode colher a nossa posição favorável. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Entramos então agora no período em que os diferentes partidos poderão colocar as questões e começamos com o Grupo Parlamentar do PS, com o Sr. Deputado Ricardo Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAF, cumprimentar os restantes elementos do Conselho Diretivo da ANAF. Sr. Presidente, sabemos que as juntas de freguesia são, em muitos casos, a primeira porta que os cidadãos vão bater quando têm alguma necessidade. Na maioria dos casos, são até a única porta aberta. Em situações de aflição, as juntas de freguesia respondem melhor, mais rápido e vão em busca de soluções. As juntas de freguesia são, na esmagadora maioria dos casos, o organismo que representa a administração central e local. É, por isso, absolutamente essencial continuarmos a aprofundar o reforço da autonomia e dos meios financeiros das freguesias. A gestão dos recursos não se pode fazer a partir de uma ideia centralizadora. Para que as juntas de freguesia não se transformem em meras sucursais das câmaras municipais, delas dependendo para a sua resposta em concreto. O que seria, aliás, efetivamente inaceitável. E é a partir desse pressuposto que tem vindo o Governo, ano após ano, a reforçar os meios das freguesias, seja no cumprimento da Lei das Finanças Locais, o que agora também para o ano de 2024 acontece, como também com os autos de transferência no âmbito das transferências de competências. E aqui neste aspecto importa lamentar o número de municípios que ainda não procederam à transferência para as juntas de freguesia, pese embora o caráter universal da transferência das competências das freguesias. A dotação das juntas de freguesia de um quadro financeiro mais efetivo e de uma capacidade melhorada de intervenção na comunidade será uma forma de multiplicação dos recursos, da eliminação de burocracias e da maior participação dos cidadãos no seu processo de decisão. Gostaria, por isso, Sr. Presidente, de colocar algumas questões. Uma em concreto em relação àquilo que verifiquei no parecer. No parecer da ANAF, na página 11, é comentado que as verbas a transferir para as freguesias de Lisboa, por dedução das receitas daquela Câmara Municipal, são um valor assaz insuficiente, e passo a citar, insuficiente para assegurar o exercício de todas as competências que aquelas se encontram conferidas. Pergunto, em primeiro lugar, se confirmam esta afirmação. Passo, então, a adiantar em relação a esta matéria. Para as 24 freguesias do município de Lisboa está previsto para o ano de 2024, cerca de 76 milhões de euros, números redondos, para fazer face às suas competências. No que respeita às transferências dos recursos dos municípios para 1.692 freguesias, está previsto cerca de 150 milhões de euros. Podemos aqui bem fazer a comparação, não há freguesias de primeira nem freguesias de segunda, e muitas delas, as de Lisboa, Odivelas e Loures, ficam de facto mesmo uma ao lado da outra, e muitas das vezes as responsabilidades das freguesias de Lisboa é no mesmo passeio daquelas responsabilidades que têm para a limpeza urbana, por exemplo, freguesias de Odivelas ou freguesias de Loures. Pergunto então também se a ANAF fez também esse trabalho, e acreditando que sim, em relação aos autos de transferência de descentralização de competências em relação aos restantes municípios. E acreditando, repito que sim, qual a avaliação que faz, estão abaixo ou acima do valor pela mesma competência do que em Lisboa? Porque o que importa aqui verificar não é o total, mas sim o valor por competência que está atribuído, para conseguirmos de facto aferir se é verídico ou não que a verba aqui colocada
a verba aqui referida é insuficiente para fazer face à respectiva competência. No vosso parecer também, na página 9, referente às finanças locais, refere que no artigo 44º, montantes de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, tem uma tabela com a identificação daquilo que é o fundo, o FEF de 2023, mais o adicional, o total e, respectivamente, o diferencial em relação ao ano de 2024. Vejamos, considerando o total da subvenção de 2023, com a proposta para 2024, identificamos um aumento de cerca de 19-20%. E da subvenção de 2022, são cerca de 276 milhões de euros, não estão aqui referenciados, diferença de mais ou menos 16 milhões de euros para a de 2023. Verificamos um aumento de cerca de 6% em relação de 2022 para 2023 e identificamos, neste caso, um aumento de 2023 para 2024 de cerca de 19 a 20%. No entanto, é referido no vosso parecer, e passo a citar, por outro lado, se comparado com o diferencial do valor da subvenção fixada na lei do Orçamento de Estado para 2023, em relação à subvenção atribuída na lei do Orçamento de Estado de 2022, verifica-se estar agora em causa um aumento muito inferior ao dos anos anteriores. Sendo certo, não escuso-me estar a ver o restante daquilo que aqui é referenciado, a minha pergunta visa o seguinte. Aqui mesmo no sentido de esclarecimento, aliás, porque não consigo entender esta afirmação, visto que, de facto, o aumento que se encontra de 2023 para 2024 é, efetivamente, o maior de sempre. E, por isso, contradiz aquilo que é referido inicialmente. Por outro lado, não é referido no vosso parecer, mas importava também... Para terminar, Sr. Deputado. Para terminar, queria destacar também as transferências, deixando de ser trimestral para mensal. Eu, enquanto Presidente de Junta, também reconheço esse benefício e também duas de outras notas que têm a ver com a eliminação do pagamento das comparticipações da ADSE, mas também do Serviço Nacional de Saúde, que, por exemplo, num exemplo de uma freguesia aqui da área metropolitana de Lisboa, representa cerca de 100 mil euros anuais, o que é, de facto, uma enorme poupança e também aqui pode ser representado como aumento. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Sr. Presidente, tem a palavra, então, para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Lima. Agradecer as suas palavras no início da sua intervenção. Efetivamente, por vezes somos a única porta aberta e não é preciso ir muito longe, basta recuarmos a 2020 e aos tempos da pandemia, onde éramos mesmo a única porta aberta. As lojas de cidadão fecharam, os espaços de cidadão mantiveram-se abertos e com isso atendemos muita gente que não tinha possibilidade de se deslocar a grandes centros urbanos, nem local para se deslocar. Entrando também na questão da centralização para Lisboa, a lei de Lisboa foi uma lei que foi efetuada e foi realizada antes dos autos de transferência de competências serem concretizados através da Lei 50/2018. E obedece à própria lei em si, tal como eu disse aqui há pouco. Obedece à própria lei, que tem nos termos do artigo 17, número 2 da Lei 56/2012, os valores que são atribuídos às freguesias de Lisboa devem ser atualizados anualmente, de acordo com o valor da inflação do ano anterior. Não estamos aqui a inventar nada ao que está na lei. Ou seja, deveriam ser atualizados para 2024 em 7,8%, e é isso que diz a lei, porque se a inflação foi acordada para esse valor, é isso que diz a lei. Também temos que equacionar, e não pode haver aqui um termo de comparação tão direto entre aquilo que são as competências que as freguesias de Lisboa têm e as competências que têm as restantes freguesias do país. É verdade, isto passa, está escrito, é verdade. A maior parte das freguesias do país tem autotransferências de competências, tem transferências de competências em 3 áreas: limpeza urbana, espaços verdes e jardins e edifícios escolares. 99% das freguesias têm essa transferência de competência. As outras não o têm. E também depende de município para município. Se neste momento nós temos 1.500 freguesias, cerca de 1.500, número redondo, com autotransferências de competências, envolvendo também cerca de 150 municípios,
Este valor já vai neste momento, já situa neste momento em cerca de, peço desculpa só procurar aqui o valor, mas sempre 142 milhões de euros. Este crescimento tem sido um crescimento que nós consideramos lento, mas neste momento podemos afirmar que em 2019 as freguesias que declararam que estavam disponíveis para efetuar a transferência de competência ou para receber as novas competências foram cerca de 1.900. Portanto, neste momento faltarão cerca de 300 e pouco freguesias para que este processo possa ficar completo. Claro que essas 300 freguesias com certeza que englobam mais de 50 municípios. Não quer dizer que tenhamos parado e tenhamos deixado de influenciar positivamente a Associação Nacional de Municípios, o seu Presidente e também o próprio Governo e a própria Ministra da Coesão Territorial neste assunto, que para nós é um assunto crucial, porque as freguesias têm uma melhor gestão autárquica, têm uma melhor autonomia, quando ao dia 15 de cada mês têm, de certeza, no seu extrato bancário, uma transferência equivalente ao valor que está atualizado. Sobre o Fundo de Financiamento de Freguesias, nós quando dizemos que, comparando 2023 com 2022, o maior aumento foi em 2022, mas estamos a falar no aumento do Fundo de Financiamento de Freguesias. Não estamos a falar do adicional, porque o adicional, numa futura negociação do orçamento para 2025, o adicional não conta para nada. O que conta é o que está aprovado no Fundo de Financiamento de Freguesias. E nós este ano, no Fundo de Financiamento de Freguesias, tivemos 9 milhões de euros de aumento, o que equivale a pouco mais de 4,8%. É certo que no adicional houve 46 milhões de aumento, mas o adicional, além da sua distribuição, que foi uma distribuição diferente da distribuição que tinha sido feita nos anos anteriores, o adicional, na próxima negociação do orçamento ou do Fundo de Financiamento de Freguesias para 2025, essa parte não vai ser considerada. E nós o que propusemos e mantemos essa proposta é que o valor do Fundo de Financiamento de Freguesias devia ser atualizado, colocando como bitola ou como meta a atingir os 3% da recolha da receita dos impostos pelo Estado. Sobre a ADSE, é uma medida que nós vimos lutando há muito tempo, é uma medida justa, não só para as freguesias, como também para os municípios. Aquilo que acho que ainda não está bem decidido é a questão do pagamento dos medicamentos e das baixas médicas dos funcionários. Obrigado. Muito obrigado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD com o Sr. Deputado Firmino Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudando também a Sra. Presidente da 13ª, o Sr. Presidente da ANAFRE e os seus vice-presidentes da mesma instituição. O tema da descentralização, de tanto interesse para a eficácia e satisfação das comunidades em Portugal, tem andado um pouco ao sabor do vento, ora com mais ou com menos bolina, conforme o calendário de interesses da atual ação governativa. O prazo para a descentralização dos municípios em Portugal varia de acordo com as competências, como sabemos, e de acordo com a Lei 50 de 2018, em que seriam transferidas múltiplas competências em diversos domínios, cujo exercício se encontra em plena disponibilidade dos municípios desde 1 de janeiro de 2021. A realidade, contudo, tem sido bem diferente nas diversas áreas a descentralizar, com muitos recuos e poucos avanços, e estando a situação, como o povo diz, em oremos, o que atesta a incapacidade do diálogo do Governo, que fez com que desertassem da Associação Nacional dos Municípios importantes territórios e ameaças de muitos outros em fazerem o mesmo. Aproveitando a citação do Sr. Presidente da República pelo Governo aqui mesmo, muito recentemente, que, antecipando dificuldades neste cenário, recordo as dúvidas que ele mesmo levantou no 18º Congresso da ANAFRE, realizado em Braga em 11 de março de 2022, que nos adiantava sobre o tema: a descentralização de competências dos municípios para as freguesias deve ser feita com bom senso, equilíbrio, meios e recursos, porque se assim não for, é uma ilusão de descentralização. Dizia ainda que a descentralização deve centrar a sua atenção para a capacidade das freguesias, avaliando nomeadamente poderem exercer os poderes que são transferidos. Perante uma sala cheia, o Sr. Presidente da República vincou que uma descentralização sem os respectivos recursos é uma falsa ilusão
de descentralização que tem o seu tempo ótimo. Esse tempo implica, contudo, dar passos seguros, mas rápidos, sublinhou. No que respeita à descentralização do Estado para os municípios, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa considerou que ainda há passos a dar, tendo procedido a uma prorrogação, já nessa altura, do prazo, para que os mesmos assumam algumas competências, nomeadamente na área social, e acrescentaria também a saúde, para que efetivamente se possa avançar. Na sua opinião, é muito importante que esses passos sejam dados, sobretudo no que respeita à matéria social, porque isso condiciona todo o processo descentralizador. O processo descentralizador não é um favor do Estado, é uma obrigação constitucional. O Estado não faz nenhum favor, nem as maiorias parlamentares, nem os governos, ao consagrarem de forma mais ampla o poder local. Ora, se relativamente à gênese da descentralização do governo para os municípios e, posteriormente, destes para as freguesias, a situação perdura de uma forma atabalhoada, é bom que a comissão criada em sede da Assembleia da República para acompanhamento deste processo, reativada até ao final de 2024 e aprovada pelo Conselho de Ministros em novembro de 2022, produza matéria que possa assegurar o caminho em benefício do poder local e das pessoas, com resultados que façam com que este tema tão importante não passe apenas de uma miragem. Entretanto, o Governo, pela voz do Ministro José Luís Carneiro, anunciou para breve a criação nas juntas de freguesia das esquadras do cidadão, que vão funcionar como locais de atendimento, onde podem ser feitas participações de crimes, como furtos, anunciou na semana passada o referido Ministro da Administração Interna. Avançou que este novo conceito de esquadras do cidadão será realizado por acordo com as freguesias e o serviço de atendimento será prestado por polícias da PSP. Anunciou ainda estar em preparação a criação do primeiro projeto piloto da esquadra de cidadão, precisamente em Lisboa, escusando-se, contudo, a avançar qual a freguesia em causa. O Sr. Presidente da ANAFRE, apanhado de surpresa com a intenção do Governo de criar esquadras do cidadão nas juntas de freguesia, considerou que se trata, contudo, de uma boa medida. Depreendemos que o próximo Orçamento de Estado de 2024 atenda a este facto, o que não vislumbramos. Contudo, a questão crucial é que intervenções com a profundidade desta medida não só podem, como devem ser articuladas com as freguesias, logo com a sua associação, no sentido de se verificar a razoabilidade na sua aplicação. Sabemos da enorme diversidade e diferença de freguesia para freguesia no que concerne a equipamentos, dimensão territorial ou população. Qual a métrica a usar e quais os compromissos do Governo para que esta ação seja concretizada? Que abordagem fez o Governo com a ANAFRE sobre este capítulo? É que o processo assemelha-se à construção de uma casa que, em vez de se iniciar pela sua segurança e sustentação pelas fundações ou alicerces, fazem-no pelo telhado, o que é mau de ver. Para concluir, será que, quando por razões sobretudo de segurança vemos os cidadãos de Arroias em Lisboa a lançar uma petição para voltarem a ter uma esquadra da PSP na sua freguesia, é com a esquadra na junta que o Governo pretende responder? O que pensa a ANAFRE sobre este facto é que dar um bom exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Tem razão a ANAFRE no seu parecer e na sua conclusão. Apesar de algumas perguntas, apesar de algumas propostas, dizia a ANAFRE, o Orçamento de Estado não colhe a nossa posição. Por que será? É que se dá com uma e que se tira com duas. Muito obrigado pela condescendência, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE. Obrigado, caro deputado Firmino e nosso antigo colega autarca de freguesia. É um gosto sempre revê-lo. Claro que esta matéria da Lei 50 de 2018, no âmbito da descentralização, e falando propriamente da centralização dos municípios para as freguesias, passou períodos difíceis. Passou um período muito difícil em 2021, começou a percorrer algum caminho em 2022 e em 2023 tem estado, não digo a 100%, mas a 60% em termos de crescimento. E como disse há pouco, faltarão cerca de 300 e poucas freguesias, sem precisar o número, para que seja atingido o montante de 1.900 que, na altura, se disponibilizaram para exercer as novas competências. É certo que esta transferência de competências, como disse há pouco,
é um sinal evidente de respeitar a autonomia, de dignificar o poder local, de dignificar também aquilo que é o primeiro patamar do poder local democraticamente eleito, que são as freguesias. E nós entendemos e temos feito, vamos lá, uma batalha forte neste âmbito, no sentido de vermos rapidamente atingido o valor que já deveria estar, porque uma lei que saiu em 2018, passados 5 anos, ela não está totalmente cumprida, e não está totalmente cumprida, não temos qualquer tipo de dúvida, porque os municípios assim não querem. Porque há municípios que efetivamente não querem fazer, alegando que as freguesias não têm capacidade, não têm competência sequer, não têm trabalhadores, não têm... Mas nada mais do que o município, ao transferir as competências para essa freguesia, transferir também recursos humanos, já que essas freguesias possam não ter. E a lei também diz que pode ser transferido recursos humanos para as freguesias. Portanto, dar todo o valor a esta lei, que para nós é muito importante de ver efetivada na sua totalidade. Depois, falar aqui sobre um tema que não consideramos de muita relevância atual, e explico porquê. A questão das quadras do cidadão nas freguesias. Tem que ser aqui correto e verdadeiro e dizer que o único contacto que tive, ou que a ANAF teve, foi através da minha pessoa, foi um contacto pessoal, e não passando da informação de que este projeto piloto, também como o Sr. Deputado afirmou, se irá desenvolver unicamente em duas cidades, dois grandes centros urbanos, Porto e Lisboa. Porto e Lisboa. Não abrange mais nenhum território para já do país. A questão é que nos foi apresentada é transmitida pelo mau estado geral, fisicamente falando, das quadras de polícia, com prédios degradados, com faltas de condições sanitárias e também com faltas de condições para que os agentes possam permanecer no local. Aguardamos que o Ministério da Administração Interna, através do Sr. Ministro José Luís Carneiro, nos faça chegar mais informação acerca desta situação. Quando eu disse que achava uma boa medida, porque tenho filo também, não só falando de Lisboa e Porto, não o fiz, mas falando de outras cidades, e dou o exemplo de Coimbra, em que nós dificilmente, isto é o Sr. Deputado João Barbosa de Mel, que pode corroborar esta minha afirmação, Coimbra não tem efetivos suficientes para percorrer todas as freguesias e, frequentemente, a 2-3 km do centro urbano de Coimbra, acontecem assaltos diariamente, claro que é de noite, não é diário, mas praticados à noite, que nos transtornam muito a vida e principalmente às pessoas que são atingidas. E isso levava-nos a pensar na altura, que seria uma boa medida, caso ela fosse estendida para o país. E aí sim, porque nós por vezes fazemos uma queixa, e elas passam para a Junta de Freguesia muita vez, e dificilmente temos a resposta atempada, ela demora bastante tempo a ser efetivada. Se pelo menos durante o dia, essa força estivesse presente na freguesia, seria completamente diferente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, com o Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros da ANAF, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. No início dos anos 80, quando o Hermano José dizia eu é que sou o Presidente da Junta, ele sabia do que estava a falar, porque apesar de ser uma rábula, basicamente o que queria transparecer com isso era o facto de ser a primeira pessoa a quem os cidadãos se dirigem e aquele que tinha o poder na localidade. Ao longo destes anos, a transferência de competências para feita a delegação de competência através da Lei 50/2018, que hoje já falámos por aqui diversas vezes, que no nosso entendimento transformou as câmaras municipais em tarefeiros do Estado, no nosso entendimento tem, e sem menosprezo pelos autarcas de freguesia, por quem tem grande apreço e consideração, considero, no entanto, que a legislação feita nesta Casa tem tornado os presidentes de junta como moços de recados do Governo, porque em última instância vão delegando para as competências para as câmaras municipais e depois delegam para as juntas de freguesia, que são quem dá a cara à população, acabam por ser o reflexo desta perda de oportunidade que se fez de uma reforma administrativa séria que poderia ter sido feito com a Lei 50 de 2018.
Falou-nos aqui na questão da pandemia, e foi falado inclusive por outros colegas também na questão da pandemia. Já falámos sobre isto diversas vezes, mas, no entanto, em relação à questão da pandemia, existe a versão dos 4,3 milhões de euros que a DGAL deveria pagar e iniciar o pagamento às juntas de freguesia. Eu gostava de lhe perguntar se, entretanto, não estando nada verificado no Orçamento de Estado, se as juntas de freguesia já foram ressarcidas. É que eu vejo, nem por acaso, olho para o Sr. Deputado Ricardo Lima do PS e recordo-me dele lá na Câmara Municipal, no seu vereador, a dizer que só da junta dele tem 1 milhão e qualquer coisa a receber, por isso é quase o dinheiro todo dele. E aquilo que me incomoda aqui é o facto das juntas de freguesia ainda não terem sido ressarcidas ou ainda não estar feito a despesa consagrada no Orçamento de Estado. Esta descentralização foi sempre feita com um princípio de igualdade. Eu disse isto à Associação Nacional de Municípios. A Associação Nacional de Municípios, no entanto, que achou que este orçamento era fantástico e maravilhoso. E não com um princípio de equidade, e tratamos as juntas de freguesia todas como se fossem elas por si só iguais, quando sabemos que existem juntas de freguesia no interior do país, que se calhar para existir uma lista para constituir o executivo da junta é preciso andar porta a porta para ver quem é que quer lá ficar e quem é que é residente de facto na freguesia. Nós tratamos as juntas de freguesia, agora se falava aqui da questão que está consagrada na lei, referente às juntas de freguesia de Lisboa, mas não nos podemos esquecer, e aquilo que o Sr. Deputado Ricardo Lima falava é bem verdade, ambos têm razão. Se é verdade que está consagrado na lei, também é verdade que em vários municípios, nomeadamente no município de Loures, através dos autos de transferência e através dos contratos interadministrativos, as juntas de freguesia de Loures têm mais competências, ou tantas competências como as freguesias de Lisboa. No entanto, Lisboa é tratada de forma diferente. No entanto, é vista de forma diferente. Portanto, é verdade que existe uma lei, mas não é menos verdade que a afirmação da ANAFRE acaba por colocar no vosso parecer tudo no mesmo lugar, quando não é tudo igual, porque às portas de Lisboa temos essencialmente situações que são completamente díspares e que as juntas de freguesia acabam por ter essa competência também. Depois falou-nos de uma questão que eu acho interessantíssima, porque o Governo e a bancada do Partido Socialista, na defesa deste Orçamento de Estado, tenta ocultar, mas ele está claro no artigo 20º e no artigo 26º, que é a questão do PREFPAP e é a questão dos precários da administração pública que continuam a existir em juntas de freguesia, mas que já desde o tempo de Alexandre Leitão, há agora a deputada que dizia que o assunto estava completamente resolvido, não está nada. E um dos problemas que não está absolutamente nada é precisamente nas juntas de freguesia. Portanto, de uma vez por todas, quando dizem que não há precários no Estado e que o PREFPAP está ali só para enfeitar, não está. E tanto que o Governo colocou no artigo 20º e no artigo 26º a situação do PREFPAP. Há uma questão que gostava de vos colocar. Por inerência de funções, todos os presidentes de junta são deputados municipais. O que nos leva a fazer uma pergunta que é clara. Já vos passou certamente pela frente dezenas ou centenas, para terminar, dezenas ou centenas de pedidos de financiamentos e de autorizações para novos empréstimos nas câmaras municipais. As câmaras municipais, hoje em dia, com a taxa de endividamento que têm, para suprir as necessidades das tarefas que foram delegadas pelo Estado, e que colocam como funções delegadas para as juntas de freguesia, estão ou não estão cada vez mais endividadas, porque como as juntas de freguesia não têm capacidade de endividamento, têm que ser as câmaras municipais a endividar-se porque não têm recursos do orçamento municipal para que vossas excelências possam executar as tarefas, ou neste caso, desculpem a expressão, ser moços de recados do Governo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra então o Sr. Presidente da ANAFRE. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes, pelas questões formuladas, começando pela Lei 50 de 2018. Lembro só que, antes dos autotransferes de competências, nós o que tínhamos era acordos de execução que as câmaras municipais realizavam com as freguesias e faziam-no de uma forma não tão regulada como é hoje a transferência de transferência de competências. Cada Câmara fazia a sua real vontade, beneficiando de uns, prejudicando outros. Não era um método correto. Este novo contrato, vamos lá, esta nova lei, veio de alguma maneira sistematizar esta justa transferência de competências, que deixou de ser delegado, como o Sr. Deputado disse, e passou a ser uma competência própria, conforme a lei também o afirma. Uma competência própria das freguesias. Não só dessas 3 que há bocadinho afirmei, mas de mais 17 competências estão exeradas na lei. E como disse,
à medida que fomos caminhando para optimizar esta transferência de competências, vamos também optimizando a qualidade e a autonomia de cada uma das freguesias. Não tenho a menor dúvida disso. E isso sentimos-nos positivamente na nossa gestão do dia-a-dia. Sobre a pandemia, e um tema que já várias vezes discutimos também com o Sr. Deputado, na Comissão do Poder Local, dizer que depois de muito trabalho, muito esforço também da ANAF e também uma boa colaboração por parte do Governo, foi possível chegar a um entendimento para que as freguesias fossem ressarcidas do valor que tinham gasto, efetivamente, no período de pandemia, não abrangendo todo o período, mas pelo menos abrangendo o período crítico de março de 2020 até dezembro de 2020. E posso garantir que 70% das freguesias já foram ressarcidas, os outros cerca de 30% que são as freguesias que se situam na área da Comissão de Coordenação da Região Norte, não o foram porque houve 5 ou 6 freguesias que se atrasaram no envio e no preenchimento do questionário que era exigido para a candidatura. Entretanto, já foi resolvido pela CTR Norte essa questão, já está na DEGAL também para pagamento. Portanto, penso que brevemente, ainda durante todo este mês de novembro, aquelas freguesias que ainda não receberam e que se situam, como disse, na região norte, com certeza que receberão a sua comparticipação, que é justa, que nós lutámos bastante, mas conseguimos. A tal questão, voltamos ao mesmo, que há bocadinho falei para o Sr. Deputado Ricardo Lima, tem a ver com a lei estava aprovada e as leis que são aprovadas têm que ser cumpridas. Eu continuo a afirmar isso, as leis estão aprovadas, têm que ser cumpridas. A lei que falo sobre a chamada Lei de Lisboa, sobre a centralização para as freguesias, tem o seu enquadramento legal, tem valores de atualização. Eu estou a falar unicamente da transferência de competências e de mais nada. E não falo do restante que as freguesias de Lisboa têm, nem tenho que falar, porque é para todas, depois está na lei, é para todas. Mas esta transferência de competências para as freguesias de Lisboa, como disse, e atendendo também, nós não podemos defender, por um lado, que houve uma grande autonomia, uma grande inflação, com custos brutais, aumento de custos brutais com a pandemia, com a guerra na Ucrânia, agora com a guerra em Israel, com combustíveis, com tudo isto a aumentar, e nós não podemos, por um lado, estarmos todos de acordo a dizer que sim senhor, que houve custos brutais, e depois, quando é aqui para atualizar a transferência de competências, neste caso das freguesias de Lisboa, vamos a 1%, quando a taxa de inflação foi 7,8%. As freguesias têm as suas competências legais e não têm meios financeiros capazes de executar estas tarefas. É simples de ver, é acompanhar um pouco aquilo que é feito nas freguesias de Lisboa, que não tem nada a ver com as competências que são desenvolvidas nas outras freguesias. Permitam-me, eu gostaria de ter essas competências também, mas não tem nada a ver. E daí eu concordar com a ANAF concorda com esta atualização. Só para terminar, Sr. Presidente, e peço desculpa, sobre o PREV-PAP, efetivamente, o PREV... Existem ainda vínculos precários a trabalhar nas autarquias e principalmente nas freguesias. Existem, não tenho dúvidas que existem. Mas esta existência tem também a ver com a não assunção na hora, no tempo certo, da transmissão de competências dos municípios às freguesias. E enquanto isto não for devidamente atualizado, há sempre freguesias que têm muita dificuldade em passar para o quadro os funcionários que hoje têm recibos verdes e outras no género. É difícil, não têm dinheiro para isso. E só têm dinheiro para quando efetivamente as transferências de competências forem realizadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, uma vez que o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal está ausente, passamos então ao Grupo Parlamentar do PCP com a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da ANAF, Srs. Vice-Presidentes. É sempre um gosto podermos ter esta oportunidade para discutir o Orçamento do Estado e também aquelas que são as propostas, a apreciação por parte da ANAF relativamente ao Orçamento do Estado.
Muitas das vezes nestas discussões, e o PCP reconhece e valoriza muito aquela que tem sido a intervenção por parte das freguesias no nosso país. Já aqui vieram diversos exemplos, até pelo próprio Sr. Presidente da ANAF, daquilo que as freguesias têm vindo a realizar. A verdade, e temos procurado sempre dar concretização e traduzir essa valorização para além do reconhecimento e da valorização das palavras, que tenha também tradução depois no reforço dos meios para que as freguesias possam desenvolver naturalmente aquele que é o seu quadro de competências. E eu gostaria aqui de relembrar que ainda no processo de discussão, quando foi feita a última revisão da Lei das Finanças Locais para as freguesias, uma das nossas propostas era exatamente aumentar a participação das freguesias nas receitas do Estado e aumentar para 3,5%, exatamente porque o reconhecimento e a valorização não pode ficar somente pelas palavras, tem que ter tradução. E é isso que nós temos visto, infelizmente, ao longo dos anos, por sucessivos governos, muitos anos de incumprimento, inclusivamente, da Lei das Finanças Locais, mas chegados aqui na discussão do Orçamento para 2024, aquilo que nós identificamos é que o que está previsto ser transferido ao abrigo do Fundo de Financiamento das Freguesias é de facto insuficiente face àquela que é a intervenção das freguesias e o seu papel. E esta era uma primeira nota que gostaríamos aqui de deixar. No parecer da ANAFRE há um conjunto de elementos que são colocados e que nós naturalmente, no quadro também da nossa apreciação e do nosso trabalho, iremos naturalmente ter presente, mas a questão de fundo com que estamos confrontados relativamente a estas matérias, quando discutimos o Orçamento de Estado, é de facto a insuficiência das verbas e que deve efetivamente haver um reforço. Estamos a falar neste orçamento, a questão precisa de ser mais funda e que na Lei das Finanças Locais deve haver de facto uma participação adequada por parte das freguesias para garantir as condições, os meios para para dar cumprimento às suas competências. Eu gostaria de fazer uma outra referência muito breve sobre a transferência de competências para as freguesias. A verdade é que se parte de uma legislação que por si só e a posição do PCP relativamente ao processo de transferência de competências, no geral, ela é conhecida. Aliás, temos sérias reservas e opusemos a um conjunto de aspectos que foram colocados, mas especificamente sobre a questão das freguesias, a verdade é que a legislação, a legislação por si só não concretiza nenhuma transferência, ou seja, é preciso haver sempre um acordo entre o município e as freguesias. E este é logo um aspecto, de facto, que cria aqui, é o aspecto, de facto, que na legislação foi colocada, foi a opção do Governo, mas, de facto, esta opção, da forma como está aqui a ser colocada, tem essas limitações. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da ANAF, para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões apresentadas. Sim, sabemos qual é a posição do PCP neste aspecto do aumento da comparticipação financeira sobre os impostos recolhidos pelo Estado. A nossa posição, como está também no documento, é que só assim conseguiremos ter a desejada autonomia e a desejada qualidade de vida para os nossos cidadãos. Com esta insuficiência de verbas que temos e com cada vez mais responsabilidades que nos são atribuídas, temos muita dificuldade em realizar um bom trabalho e é para isso que cá estamos, no apoio direto aos nossos cidadãos, exercendo aquilo que é uma nossa grande arma, que é a proximidade. A transferência de competências para as freguesias, também já foi abordada aqui outras vezes, começou muito mal, foi melhorando, hoje situa-se num patamar que ainda não é considerado o ótimo, mas estamos convictos que até antes do final do mandato que será possível que seja optimizado. Agora, há uma coisa que nós não conseguimos resolver. Nós temos dificuldade
em conseguir, por vezes, demover as intenções dos Presidentes de Câmara. Porque a sua posição, por vezes, é uma posição que não é maleável, não há hipótese de podermos dissuadir de alguns preconceitos que têm, e não transferindo as competências, continuam a fazer delegação através de contratos internos ativos, mantendo na mão os Presidentes de Junta, porque se não aceitarem, não fazem contratos, cada um faz o contrato intensivo à sua maneira, vão beneficiando uns, prejudicando outros, como há pouquinho disse. E a lei devia ter nos seus artigos algo que possibilitasse o cumprimento, obrigasse ao cumprimento efetivo da lei. E como disse, esta lei é de 2018, passados 5 anos. Nós continuamos aqui a falar por incumprimento e principalmente porque há municípios ou presidentes de Câmara e câmaras municipais que não cumprem porque simplesmente não querem cumprir. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda está ausente, passamos então ao Partido Livre com o Sr. Deputado Rui Tavares. Pedia apenas que quem quisesse se inscrever na segunda ronda de 2 minutos por deputado pudesse fazer até ao final da intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Presidente da Comissão de Administração Local e Ordenamento do Território e a delegação da ANAFRE. Tenho só 1 minuto, portanto vou-me concentrar numa pergunta que, aliás, é no seguimento, devem ainda recordar-se de perguntas que já fiz nos anos transados sobre o mesmo tema que andamos a perseguir com a teimosia necessária e que tem a ver com a questão da climatização do conforto térmico nas nossas casas. Como sabemos, Portugal é o país na Europa Ocidental onde se passa mais frio dentro de casa no inverno. Também, esse desconforto também se sente noutras alturas do ano. As juntas de freguesia são quem conhece melhor o terreno e quem nos pode permitir identificar quem é que precisa de ajuda. Nós temos um programa que foi objeto de um compromisso com o Governo já no Orçamento de Estado para 2022, que se chama 3C, Casa, Conforto e Clima, que funciona através dos vales de eficiência, tem vindo a ser afinado para que cada família possa usar mais do que um vale eficiência para poder fazer as obras necessárias em casa, e já no ano passado insistimos com o Governo para que houvesse um protocolo com a ANAFRE para que vocês fossem a linha de frente deste programa, como foram com os bilhas de gás, e queria saber o que é que falta para isto funcionar de uma forma mais célere, para chegar a mais gente. Há 140 milhões de euros do REPowerEU que podem ser aqui investidos e é uma oportunidade única para darmos mais conforto e dignidade às pessoas do nosso país em casas que precisam muito. Muito obrigado. Tem a palavra então o Sr. Presidente da ANAFRE. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Essa também é uma das preocupações também da ANAFRE. Trabalharmos aqui em parceria para que se obtenha um conforto térmico em muita família que neste momento não o tem. E, nesse sentido, acabámos de, há 15 dias, assinar um protocolo com o Fundamental, portanto, o Ministério do Ambiente, para através de aquilo, além do que fizemos para a Bilha Solidária e continuamos a fazer, e já conseguimos apoiar cerca de 1 milhão de famílias. Já temos cerca de 1.300.000 euros em apoios da Bilha Solidária, mas este apoio e protocolo assinado para o Vale Eficiência é um protocolo mais robusto, mais importante, que nós acabamos de assinar. Cada família poderá ter até 3 apoios, portanto, 3 vales. O protocolo foi assinado, como disse, há 15 dias. Nós estamos à força toda a tentar minimizar os tempos de entrada em funcionamento. Pensamos que o dia 20 de novembro será o primeiro dia em que as famílias podem começar a fazer as suas candidaturas. Vai haver formação já a partir do dia 14, 15, 16 de novembro, formação não só para os técnicos das freguesias, como também até para alguns eleitos das freguesias, acompanhado também tecnicamente pela ANAFRE, que também terá na sua composição também alguns técnicos que vão acompanhar este processo e só este processo.
Portanto, isto passa tudo por um protocolo que já assinámos. Pensamos que estamos aqui a contribuir para que, em termos de conforto térmico e energético para as famílias, possa vir a ser desenvolvido rapidamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só perguntava ao Sr. Deputado Rui Tavares se pretende ir à segunda ronda, mas estava a ouvir a resposta, não teve a oportunidade de se inscrever, se quisesse. Não? Muito bem. Então passamos à segunda ronda, que é uma segunda ronda por deputado. Tem 2 minutos cada um dos senhores deputados para fazer as questões que entenderem e depois a resposta será conjunta e no final. E, portanto, começamos então pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com o Sr. Deputado Agostinho Santa. Muito obrigado, Srs. Presidentes, Srs. Dirigentes da ANAF, Senhoras e Srs. Deputados. Por mais que se queira desqualificar a proposta de Orçamento de Estado para 2024, há para nós um dado insufismável. O poder local, em que se incluem as freguesias, sai respeitado e prestigiado. Nem sempre foi assim. Desta feita, a afirmação da importância do exercício do poder em proximidade tem consequências financeiras e orçamentais. Esta não será tanto a percepção de Vossas Excelências. Tudo será pouco quando a perspectiva é de quem, dia a dia, enfrenta situações problemáticas com o fito no desenvolvimento e na melhoria das condições de vida. Tudo será pouco, pelo que expressam, face às dificuldades de gestão que as despesas em crescimento motivam. Aceita-se que manifestem a ideia de que ainda não é o ideal, mas respeitando a evidência de que os recursos disponíveis não são inesgotáveis, realça-se o sinal de que reivindicações sucessivas da necessidade de reforço de verbas para serem geridas e aplicadas pelas freguesias vão surtindo efeito. Esta realidade orçamental vem na razão direta do merecimento de quem, como vós, muitas vezes tem entre mãos o que aflige os mais vulneráveis. Tendo sido durante muitos anos autarca no município do Peso da Régua, apraz-me registar a sensibilidade equilibrada deste orçamento em diferenciar positivamente as freguesias reconhecidas como de baixa densidade populacional. É um bom princípio que se aplaude no seu valor simbólico, mas real, no que tem de incentivo e de reconhecimento. Pergunto, veem, como nós vemos, pontos maioritariamente positivos neste orçamento? Ficam ou não as freguesias, objetiva e globalmente, em melhor posição financeira para cumprir a sua missão? Parece-lhes que o tratamento de benefício das freguesias de baixa densidade demográfica faz sentido? O caminho de contratualização da transferência de competências dos municípios para as freguesias tem corrido bem e permitido avançar nessa matéria? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD, com a Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão de Administração Pública e Poder Local. Cumprimentar a direção da ANAF. É sempre com alguma perplexidade que ouvimos o Partido Socialista dizer que este é um bom orçamento para as autarquias, quando temos as capas dos jornais que temos hoje, quando temos pareceres que o que falam é falta aplicar leis, falta atualizar valores, enfim. Vamos pegar já também na questão das transferências para as freguesias do município de Lisboa e se é um pouco bacoco ouvir comparar Lisboa com os outros municípios e dizer não estão a tratar, houve inclusive esta pergunta, será que há 2 pesos e 2 medidas da ANAF quando o que se está aqui a pedir é cumpram a lei? A única coisa que a ANAF aqui está a pedir neste parecer é especificamente nos termos do artigo 17, número 2 da Lei 56 de 2012. O que me leva a perguntar, será que o Partido Socialista, o que não deixa de ser bizarro, considerando que também há autarcas, e não são assim tão poucos do Partido Socialista, nas freguesias de Lisboa, será que o Partido Socialista está a dizer que a ANAF não deve pedir para que se cumpra a lei, que só diz isto, que em 2024 deve ser atualizado conforme pede a lei, em 7,8% as transferências do Orçamento do Estado nas freguesias de Lisboa. É isto que tem que acontecer para que se possa efetivamente governar as freguesias em Lisboa. Enfim, queria também fazer uma pergunta, tive há pouco a oportunidade de perguntar à ANMP, mas gostava de ouvir a ANAF, que tem que ver com aumentos dos funcionários públicos. São aumentos que são sempre bons, é verdade, por aquilo que refletem na vida das pessoas, no entanto, são ainda mais preocupantes no que diz respeito à questão das freguesias, porque as freguesias não têm, ao contrário dos municípios, hipótese de impor isso em outro tipo de receitas e fazer face a isso. O que queríamos perguntar, porque isso faz parte da própria negociação, ela não existe, ou seja, não são, diria eu, consultados, mas é uma pergunta que vos deixo. De que maneira é que depois as freguesias conseguem fazer face a isso e se o Governo tem essa preocupação quando procede a esse tipo de aumentos em, de alguma maneira, tentar refletir isso nas suas transferências? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Chega, com o Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAF, existem situações que eu gostava de ver esclarecidas que não foram respondidas na primeira ronda. Quando falamos das despesas que estão inscritas no legal e nos 4,3 milhões de euros, que cerca de 70%, palavras suas, das freguesias já receberam, do que conhecemos, sabemos que para receberem estas verbas têm que assinar o contrato de programa. Do que conhecemos também, muitas das freguesias ainda não reconheceram o contrato de programa porque existe um problema naquilo que são as despesas elegíveis e das despesas não elegíveis. E existem dúvidas em relação a isto. Portanto, gostava de saber quantas freguesias, porque estavam mais de 700 inscritas no continente e mais de 30 inscritas nas ilhas em relação àquilo que era o pedido de devolução de despesas relacionadas com a Covid. E essa é a pergunta, é simples, é saber quantos não estão ainda com o contrato de programa. Depois, gostava de lhe perguntar em relação à delegação de competências, agora com a descentralização da ação social, como é que as juntas de freguesia veem esta descentralização de competências, tendo em consideração, por exemplo, no caso da pandemia, que foram as juntas de freguesia que substituíram ao Estado e que substituíram ao poder local, nomeadamente às câmaras municipais, a fazer a ação social. Como é que veem esta descentralização de competências? Porque olhamos para as IPSS e percebemos que não existem verbas suficientes para manter as IPSS com as competências que neste momento têm. Depois, quando falamos de diversas juntas de freguesia, lá está o problema outra vez da igualdade e da equidade. Porque Lisboa, as juntas de freguesia de Lisboa têm o benefício do investimento estrangeiro. Só que o investimento estrangeiro são outros, são os atestados de residência. Porque bastava ver a junta de freguesia de Arroios e a junta de freguesia de Santa Maria Maior e perceber o excesso de orçamento que vem pela venda de atestados de residência. Portanto, existe uma questão que é clara, porque as freguesias de Lisboa, todos sabemos que têm um orçamento que algumas delas fazem inveja a algumas câmaras municipais. Portanto, não podemos discriminar pela lei as freguesias de Lisboa, mas não podemos olhar para o resto do país e compará-lo com Lisboa, porque sabemos que existe aqui uma medida que, em última instância, quase que seria discriminatória em relação às juntas de freguesia. E sabemos que essa é a realidade. Olhando para o Orçamento de Estado, e para concluir, Sr. Presidente, existe afeto à descentralização 3,3% de aumento das verbas a serem descentralizadas para as câmaras municipais. No entanto, sabemos que 13,13% é a média de aumento de custos com pessoal. As juntas de freguesia também têm aumento de custos com pessoal em consequência da descentralização de competências? Sim ou não? Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PCP, com a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado. Eu agradeço o conjunto de elementos há pouco referidos. Nesta segunda intervenção, eu gostaria só de complementar a primeira, dado ao tempo não foi possível terminar a intervenção, mas para referir o seguinte: estamos a juntas de as freguesias são poder local, são parte integrante da nossa organização administrativa do Estado e, portanto, têm que ser criadas as condições para assegurar os meios para que as juntas de freguesia possam efetivamente desenvolver o seu trabalho. E quando falamos de proximidade, quando falamos de valorização do trabalho das freguesias, há um aspecto importante e eu não poderia deixar de referir, bem sei que não é tema de hoje da nossa discussão, mas que está relacionado com os pontos que estamos aqui a discutir, que é de facto o dar concretização àquela que é a vontade das populações e a reposição das freguesias, onde é essa a vontade das populações. Falamos de competências, falamos de meios, mas para isso é preciso que as freguesias estejam lá, onde as populações assim o defendem e, portanto, esta é uma matéria que queria também aqui referir. Para concluir, só mesmo esta importância que é do reforço da participação das freguesias nas receitas do Estado. Este é um elemento central da nossa discussão, já o referi, quando há necessidade, foi durante a pandemia, é num conjunto de situações, muitas das vezes de emergência e neste contexto também de dificuldades crescidas, sentidas pelas populações, de aumentos dos preços que afetam também todos os dias as próprias freguesias, é uma gestão difícil e, portanto, estas são questões centrais e que a proposta do Orçamento do Estado não reflete, nem dá resposta. Nós acompanhamos a apreciação que é feita da insuficiência dos meios. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou dar a palavra aos meus vice-presidentes. Muito bem. Freire e depois
Muito bem, então devolvemos a palavra à ANAF para um tempo de resposta de até 8 minutos e daremos a palavra aos senhores vice-presidentes para apresentarem então as respostas. Começar por cumprimentar o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e também a Sra. Presidente da Comissão de Poder Local, Srs. Deputados. Eu vou tentar cingir-me unicamente àquilo que nos traz hoje aqui, que é o Orçamento de Estado e aquilo que se reflete nas freguesias, porque acho que todos sabem que a ANAF está disponível para qualquer grupo parlamentar, para qualquer deputado, quando necessitar de algum esclarecimento sobre outras matérias, nós estamos sempre disponíveis e, portanto, vou-me focar unicamente, até porque o tempo não é muito, nas questões do Orçamento de Estado. E eu não posso, apesar de estarmos numa segunda ronda e do Sr. Presidente da ANAF já ter respondido a todas as intervenções, eu não posso deixar de fazer aqui duas correções. Primeiro, a Lei 50 e o Decreto-Lei 57, a Lei 50 faz a descentralização, sim senhor, de competências, e aquilo que a 57 faz é dizer que municípios e freguesias têm que entender para fazer transferência de recursos. São coisas completamente diferentes daquelas que estão a ser ditas aqui e, cada vez que não há uma sanção para quem não cumpre a lei, temos o problema que temos. Relativamente à questão do orçamento, disse o Sr. Deputado Ricardo Lima que há o maior aumento de sempre, 19%, das receitas das freguesias. Sr. Deputado, temos que cumprir a lei e, portanto, se houve uma maior arrecadação de sempre de impostos, é natural que na repartição que cabe às freguesias recebamos mais. Aquilo que a ANAF reclama não é que não se está a cumprir a lei. Aquilo que a ANAF vem há muito tempo a pedir ao Governo e nesta Assembleia também, é que, em vez de ter uma participação de 2,5% na média aritmética dos impostos, tenha 3,5%. E que depois haja outro adicional. Não nos faz muito sentido que haja um aumento de 9 milhões no Fundo de Financiamento de Freguesias e depois haja 46 milhões num adicional. Não nos faz sentido nenhum isso. E também não faz sentido que tenham sido alteradas as regras de distribuição dos valores sem a ANAF ter sido ouvida. E, portanto, parece que as coisas têm que levar um caminho um bocadinho diferente e se nós queremos, de facto, que a lei seja cumprida, nomeadamente a nossa lei constitucional, e que as freguesias tenham autonomia administrativa e financeira, depende deste fator. Depois, a ANAF representa as freguesias que têm leis especiais, que é o caso das freguesias de Lisboa, e representa as outras todas. Se são freguesias de primeira ou de segunda, não sei, digam-me os senhores deputados, senão temos que regularizar a situação. O que nós sabemos na ANAF é que desde o início, não é só em 2024 que as freguesias de Lisboa não estão a receber o valor que deviam receber, a atualização, é desde o início. E, portanto, nós temos que defender as freguesias todas, incluindo as de Lisboa. E, se calhar, era bom que quem de direito tratasse as freguesias de Portugal todas por igual e, de facto, não são tratadas todas por igual. Eu já estou com quase o tempo todo, mas respondendo diretamente à questão dos aumentos salariais, aquilo que nós vamos receber a mais pela aplicação que consta da lei, não dá para pagar os aumentos salariais, de todo. Daí nós estarmos a solicitar que a nossa participação nos impostos diretos seja aumentada. E eu vou deixar o resto para o Jorge, senão depois ele zanga-se comigo. Então, Sr. Vice-Presidente Jorge Amador, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente Olga Freire, portanto, para ficar registada em ata. Obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Cumprimento também a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar, os Srs. Deputados, os funcionários da Assembleia e o público que está presenciado. Primeira questão. A participação das freguesias nos impostos ou fica como está e é mau para todas as freguesias portuguesas, é mau, ou há coragem de proceder a um aumento significativo. Porquê é que é mau? Desde logo porque, se é verdade, e nós registamos com o grado o valor, o bolo total, os 56 milhões a mais, não é menos verdade que as finanças não respeitou a Associação Nacional de Freguesias. Então alteram os critérios e não falam connosco. Pela primeira vez.
O que foi feito foi uma engenharia política. É que, ao colocar menos dinheiro nos 3 Fs e acrescentar em força no boldo adicional, o que está a fazer é que nos próximos anos estas 3.091 freguesias vão ser prejudicadas pelos próximos orçamentos de Estado. E é isto que a ANAF discorda profundamente. E é uma das razões da conclusão do nosso parecer. Bom, meus amigos, sobre o espaço cidadão, aquilo que se passa é uma vergonha. E eu apelo aos seus deputados para exercerem as suas funções. Porque este Parlamento aprovou uma proposta de aumento do valor que deveria ir para as freguesias e não foi cumprido. Aliás, 2, não foi uma, já foram 2 propostas. E aquilo que nós dizemos é assim, ouçam bem, eu vou dar o exemplo de uma freguesia que é só a minha. Nós tivemos uma arrecadação total de receita do espaço cidadão, 3.300 euros. A freguesia recebeu 1.250. O outro dinheiro foi todo para o Estado português. Não houve atualização nenhuma. Sabem de quem é o funcionário? É da Junta de Freguesia. Sabem de quem é a energia? É da Junta de Freguesia. Então nós exigimos e bem ao CTT para cumprir os acordos e o Estado português não cumpre. Não, tem que cumprir. Tem que cumprir porque é seu dever. Porque os acordos que existem relativamente ao espaço cidadão não podem ser leoninos para o Estado, apesar de eu gostar muito do Sporting. Mas não podem ser muito leoninos. Depois, isenção de IVA. Senhores deputados, nós queremos que os senhores sejam consequentes com a valorização que fazem do papel das freguesias. Então, é admissível que qualquer associação deste país, e bem, tenha acesso a uma isenção no IVA para a aquisição de viaturas e nós pagamos o ZEIVA a toda a gente? Isto é possível. Então, querem valorizar as freguesias como? Tem aqui um caminho. Então, quer dizer, andam-nos sempre a dizer, os senhores são muito importantes quando aparecem os fogos. Então, mas nós para adquirirmos uma viatura 4x4 para andar no terreno, pagamos o IVA ao Estado, na totalidade. Acham bem isto? Não acho. E a ANAF não pode concordar com estas coisas. Sobre a descentralização, há um problema de fundo que foi colocado aqui, que não é já o problema de faltarem 300 freguesias, é o problema da dificuldade que temos em negociar com os maiores, que são as câmaras municipais, a questão da atualização dos valores. É que nós estamos com problemas no país, era bom que os seus deputados acompanhassem isto, estamos com problemas no país em que há câmaras municipais que não atualizam os valores. Ou seja, nem sequer os valores do pessoal que são atualizados por lei, eles depois nos querem pagar a diferença. Isto é um problema, quer dizer, vale mais devolver aquilo à Câmara Municipal e eles que façam o trabalhinho todo. Isto coloca uma questão central. Temos que acabar com isto. Nós temos que colocar a lei numa lei geral, o que são as nossas competências. Caros amigos, de uma forma sucinta, nós, além de tudo o que temos previsto na lei, nós temos o trabalho administrativo, temos espaços do CTT, temos espaços cidadão, reforma na hora, bilha solidária, agora a GNR, foi hoje aqui colocado, e temos a questão do preenchimento IRS. Querem que façamos mais o quê com os meios que temos e com o dinheiro que temos? Essa é que é a grande questão. E estamos em sede do Orçamento de Estado, nós fazemos aquela avaliação que fazemos no nosso documento que entregamos no parecer, esperamos certamente daqui a 2, 3 semanas ter a oportunidade de dizer uma outra coisa diferente do Orçamento de Estado para 2024 e queria dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista que nós não estamos aqui para dizer mal do Orçamento, nós estamos aqui para participar na discussão do Orçamento e para dizer que o Orçamento tem aspectos positivos, mas tem vários aspectos que nós discordamos e que achamos que devem ser alterados profundamente. Obrigado. Muito obrigado. O Partido Chega queria fazer um ponto de ordem. Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e basicamente era para pedir que a mesa instasse à ANAF, que assim que possível, dentro dos próximos dias, nos pudesse fazer chegar a informação referente a 2 pontos que eu acho que eram relevantes, que foram questionados e que certamente não tiveram a oportunidade de responder, que foi quantas freguesias ainda não assinaram o contrato de programa em relação ao pagamento da DEGAL, das mais de 730, e quantos precários existem nas juntas de freguesia, porque eu fiquei com a ideia, através das declarações que foram feitas dos recibos verdes, que existem falsos recibos verdes nas juntas de freguesia e para termos a certeza que isso não está a acontecer, termos acesso a essa informação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAF quer... Sr. Deputado Bruno Nunes, fica o compromisso de fazermos chegar o número correto de freguesias que ainda não têm a sua situação determinada, mas aquilo que nos foi dito ainda esta semana
é que as 5 freguesias que faltavam da área da CCDR Norte já têm o processo finalizado e neste momento está tudo para pagamento na DEGAL. Há bocadinho já tinha respondido a essa questão. Agora, mas de qualquer maneira, faremos chegar a informação por escrito daquilo. Não sei quem é o Presidente Junta, não sei quem. Mas, para concluir... Não sei. Para concluir... Portanto, faremos chegar essa informação. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegamos ao final desta nossa audição. Portanto, resta-me, então, agradecer à ANAFRE que nos trouxe os contributos que entendeu necessários e respondeu às perguntas dos senhores deputados. Agradecer também à Sra. Deputada Isaura Moraes que presidiu esta audição comigo. Agradecer aos senhores deputados. Agradecer também às pessoas que assistiram a esta audição nas bancadas e à distância e também aos serviços. Dou assim por encerrada esta reunião. Obrigado.